Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus, bem-vindos! Bem-vindos ao ano 2020. Amém! Será o ano de 2020. Glória a Deus! O ano de construir a casa de Deus? Estamos envolvidos na construção da casa de Deus, amém? Amém, nós compomos a casa de Deus. E estamos envolvidos na casa de Deus, mas quero que você saiba, até esta semana, ninguém sabia sobre o tema do ano que Deus tem, mas desta vez, o Senhor falou comigo algo que eu estava estudando e Deus falou, este vai ser o tema do próximo ano. E foi uma das primeiras vezes que aconteceu bem cedo, antes do que de costume, que foi alguns meses atrás, do ano passado. Quando eu estava estudando isso, eu não tinha ainda o tema do ano. Ou seja, o ano do... Sabe, eu não tinha isso, mas o que eu tinha era um ensinamento. E eu comecei a estudar isso mais e mais, e foi incrível como tudo isso ficou paralelo com aquilo que eu estava estudando. E foi confirmação após confirmação. E eu sei que vai ser um ano incrível para o povo de Deus. Mas primeiramente eu quero somente falar sobre o tema do ano, porque sempre temos um tema, quer você reconheça isso ou não, certo? Sempre vai ter um tema, até mesmo para o mundo. O mundo talvez tenha o ano das descobertas ou descobertas tecnológicas. Um ano de muitas invenções maravilhosas que ainda usamos. O ano disso, o ano daquilo, até mesmo no meio evangélico, como alguns estão falando, o ano da Bíblia. E sempre envolve a palavra de Deus, definitivamente. Amém? E por isso muitos crentes e líderes no mundo inteiro, eles estão chamando este ano de o ano da Bíblia. Eu agradeço a Deus por essa ênfase mais uma vez na palavra de Deus. Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Já tentamos de tudo, sabe, nós temos todos os recursos e também a ajuda da ciência moderna e todo tipo de medicamento do que qualquer outra geração já teve. E ainda assim, muitos estão sofrendo mais neste tempo do que antes. A dieta tinha que melhorar. A saúde mental também tinha que melhorar, mas está cada vez pior. Até aqui neste país. Pessoas sofrendo de depressão. O número de muitos jovens que estão desesperados, se cortando e fazendo coisas deste tipo. E eu quero que você saiba que o tema do ano para o povo de Deus é importante porque Deus sabe qual vai ser a ênfase para este ano. Alguns podem dizer, pastor, sabe de uma coisa, eu creio que todo ano é o ano das últimas chuvas. Sim, isso é verdade. Certo, Deus não retira nada. Ele acrescenta. Amém? Então ainda estamos neste ano de aumento, ainda estamos no ano da bondade, ainda estamos no ano da frutificação, ainda estamos no ano de possuir as herdades, estamos no ano do jubileu, ainda estamos no ano da sabedoria Hesed, ainda estamos no ano das últimas chuvas, ainda está chovendo, bênçãos, amém? Isso é para o povo de Deus, não tente aplicar isso para as coisas do mundo. Amém? Isso não é para o mundo. De fato, o mundo, na verdade, vai estar cada vez pior, é o que a Bíblia nos fala. A palavra de Deus diz isso. Antes de Jesus voltar, o mundo vai de mal a pior, mas a glória de Deus nascerá sobre ti e será vista sobre ti. Sua glória será vista sobre ti. E as trevas, na verdade, faz com que a luz seja vista com maior glória do que antes. Amém? Eu disse muitas vezes que se apagarmos a luz aqui nesse auditório e tiver uma pequena luz em algum lugar, todo mundo vai ver. Certo? E, por isso, quanto mais escuro estiver, bem escuro, uma pequena luz até, vai ser vista na sua glória. Amém? Então, enquanto o mundo inteiro estiver como tentaram fazer uma vez através de uma competição de pessoas que poderiam pintar de alguma forma a paz em um quadro. Foi uma competição de verdade que, no final, então, eles selecionaram os últimos 3. Um foi de uma cena que transmitia muita paz, de o sol nascendo no horizonte, e o outro foi de uma cena de um campo de pastagens. Mas o que ganhou maravilhou todo mundo. Foi uma tempestade. O mar estava revolto com tempestade. E as ondas
estavam batendo, fazendo até espumas. E quando alguém olhava bem de perto, tentando encontrar uma razão, por que era de paz? Mas bem numa rocha, de frente para o mar, havia uma mãe pássaro, com as suas asas sobre os filhotes, e os filhotes estavam em completa paz. A Bíblia diz: ele te cobrirá com as suas penas durante este ano, e sob as suas asas estarás seguro. Amém. A paz não é a ausência de circunstâncias adversas, não é a ausência de desafios e batalhas. Passaremos isso este ano, mas não estaremos só. O Senhor estará conosco. Mesmo que você ande, e graças a Deus que você não vai habitar, você vai andar pelo vale da sombra da morte, mas lembre-se, é uma sombra. Amém? A sombra de um tigre não mata ninguém. Amém? Você vai andar pelo vale da sombra da morte, mas não temerás nenhum mal, porque ele está com você. Amém? E sua vara e cajado, que te fala de um pastor, o Senhor é o nosso pastor. É tão bom saber que vamos ter o pastor durante esse ano. Nós não sabemos de tudo o que vai acontecer. E eu fico muito alegre porque não é somente neste domingo, mas no próximo também, nos primeiros domingos, especialmente, eu me vejo falando coisas que eu não planejei falar. E na Bíblia isso é chamado de o dom da profecia. São palavras de sabedoria que saem, são dons dados pelo Espírito Santo que falam sobre o futuro. Amém. E Deus revela tudo isso. Não somente no primeiro domingo. No primeiro domingo eu falo mais sobre o tema, mas muitas vezes acontece. Amém, já aconteceu antes. Eu tive uma conversa com o Senhor sobre isso e perguntei ao Senhor, e Ele vai nos mostrar. E o que Ele nos mostrar não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo com outras pessoas. Amém. Mas é algo que vai te beneficiar. Como está escrito na palavra de Deus no profeta Isaías, ele disse: eu sou o Senhor Deus que te ensina a prosperar e que te levo pelo caminho que deves andar. Amém? Ele te ensina a prosperar e te leva pelo caminho que deves andar. Deus não te ensina a perder. Eu sou o Senhor teu Deus que te ensino a prosperar. Amém? E toda a igreja diga: amém. Não estamos aqui aprendendo a perder. Não estou dizendo que não tem batalha. Algumas vezes as pessoas dizem: o Senhor está dizendo que a vida vai ser um mar de rosas no ano 2020. Alguns dizem isso sobre este culto de hoje, mas o que eu estou falando é para o povo de Deus. É para a casa de Deus. Havia ouro no templo, dentro do templo, mas do lado de fora era só pedras. Amém? Lembra quando eu falei do templo de Salomão? Vamos ver isso agora mesmo, glória a Deus. E aqui está uma foto do templo de Salomão para vermos. E de longe dá para ver aquela moldura de ouro lá em cima. E você sabe muito bem que este templo foi o templo que teve mais glória de todos. Foi o templo mais bonito. Sabemos que Deus habita no meio do seu povo, no tabernáculo. Deus é santo. E o homem pecador não pode entrar na presença de Deus sem consequências. Assim como a lama permanece uma simples lama até o sol nascer. Então se torna barro, endurecido. Não tem nada errado com o sol, com a natureza do sol, que é a de brilhar, que é a de gerar calor. Não há nada errado com ele, é a natureza dele, mas a lama não permanece a mesma, mas endurece. Da mesma forma, o homem pecador perece na presença do Deus Santo, mas Deus ama o homem. Amém? E nós sabemos que esse não é o plano de Deus. Deus nunca planejou que o homem morresse desde o começo. Nem planejou que o homem ficasse doente ou envelhecesse. Não era plano de Deus. A Bíblia chama a morte de inimigo. E o contexto ali é morte física. Amém? Não é morte espiritual, mas é física. E a Bíblia diz que o último inimigo que será posto sobre os pés de Jesus será a morte física. Amém? Estamos esperando por isso. Quando Jesus voltar, não vai haver mais morte. O nosso corpo será como o seu corpo. E estamos esperando por isso. Amém? O corpo de Jesus não era um corpo de somente um espírito, sabe? Ou como um fantasma. O seu corpo era de verdade. Mas é um corpo que transcende o tempo e o espaço. Um corpo que, incorruptível, transcende a matéria. Ele podia aparecer e desaparecer. Não passar pela porta, mas aparecer e desaparecer. E ele disse: toquem em mim depois que ele ressuscitou dos mortos.
Ele disse, um fantasma não tem carne e ossos. Um espírito, ele disse, não tem carne e ossos. Como vocês veem que eu tenho, eles tocaram então nele. João disse, nós todos o tocamos. Tocamos na palavra da vida. O verbo se fez carne e agora sua carne é incorruptível. E quando ele voltar, a Bíblia diz que ele transformará os nossos corpos vis para ser como seu corpo. Não mais doença, não mais enfermidade, não vai dormir mais enquanto o pastor estiver pregando. Não vai acontecer isso, amém? Amém, você não vai ficar enjoado, não vai ficar cansado. Você não vai procurar por coisas para se alegrar fisicamente. Você vai ser forte, vai ser vibrante, vai ser alegre. Você vai viver numa grande sensação de bem-estar. É chamada Shalom, para sempre. E para sempre é muito tempo. Tenha certeza de que nessa vida, na terra, que é parte do plano de Deus para nós, mas não é a vida. Amém? A vida que Ele tem para nós faz com que o universo seja o nosso quintal. Amém? Existem galáxias e mais galáxias além desta galáxia. Olha, se olharmos para o mundo hoje, e você vai ver que, se estivéssemos não algumas centenas de milhas, mas algumas milhas mais perto do Sol, queimaríamos. Amém? Algumas milhas longe do Sol, nós congelaríamos. A Terra está no lugar que deve estar. E não foi por causa de um caótico bang que aconteceu no universo. E disso então veio a ordem, o cosmos do universo. O que é isso, igreja? Amém? Mas Deus disse, haja luz e houve luz, bang. Eu sei disso, mas não venha me dizer que quando eu bater o meu carro, vai se tornar uma Ferrari. Amém? Nenhuma ordem vem de um caos. Nenhuma beleza acontece da destruição. Amém? Então, todo o universo tem que reconhecer Deus. O homem que recusa reconhecer Deus se torna tolo. Eles se professam sábios, mas a Bíblia diz que o tolo diz que não há Deus. Amém? É o que a palavra de Deus nos fala. E o homem que se recusa a reconhecê-lo como Deus, começa a adorar coisas, e às vezes até si mesmo. É tudo sobre mim. A vida, quando é assim, é muito dolorosa. A vida sobre si mesmo, só para você mesmo, é muito dolorosa. E em qualquer relacionamento, se é tudo para você, é somente dor. Amém? Pastor, o que isso tem a ver com o tema do ano? Eu falei isso só de graça, só para divertir, só para me divertir, amém? Só para tirar isso do meu peito, amém? Glória a Deus. Ok, aleluia. Agora, no ano passado eu dei para vocês uma referência e preparei vocês com alguma coisa que já ensinei antes sobre o tabernáculo. Mas, algumas vezes, eu tenho ensinado sobre alguns aspectos, mas muito pouco sobre o Templo de Salomão. Ok? Então, o tema do ano tem a ver com o Templo de Salomão. Estamos saindo do tabernáculo, que na verdade é uma figura da graça. Amém. E indo para o templo, que é figura de glória. Tudo no templo fala de glória. Se você puder observar, olha o templo agora. Se olharmos e tirarmos uma parte do templo, vamos ver o lugar santo, que era maior do que o tabernáculo de Moisés no deserto. Certo? No deserto. E se aproximarmos, vamos ver que até mesmo as pedras, lembra que falamos das pedras semana passada? Que a Bíblia diz que as pedras que foram usadas para o templo foram levadas até ali, mas não dá para vê-las. Mas se voltarmos um pouco, nós vamos ver, voltando, o lado de fora, as pessoas do lado de fora viam as pedras, não viam a glória lá dentro. Amém? Quando amigos e colegas olham para você, eles veem em você uma pessoa comum, mas em você está Cristo. Amém? O ouro é por dentro. E é por isso que Deus trabalha em nós por dentro. Ele não começa por fora. No Antigo Testamento, Deus dava sinais, até mesmo no caso da lã que ficou molhada, ou ficava seca, para poder guiar Gideão. Deus deu um sinal para Elias, quando mostrou para ele uma nuvem que era do tamanho da mão de um homem. Ele dava sinais externos, porque Deus estava do lado de fora, e o homem estava cheio de pecado, e não havia um sacrifício perfeito, amém, para que apagasse o pecado do homem. Então o homem era impuro por dentro, e o Espírito Santo não podia habitar nele. Mas hoje, depois que Jesus morreu e ressuscitou, olha, aleluia, no dia de Pentecostes o Espírito Santo encheu todos os discípulos, amém? E desde então tem enchido a todos nós, aleluia. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Você é um verdadeiro templo que anda, movimenta, um templo de Deus. Amém? E sendo o templo de Deus, como é que Deus te guia hoje? Lá de dentro. E é por isso que esses sentimentos lá dentro, que estas palavras, esta direção, ore por essa irmã. Mas ela está bem, não, ore por ela.
precisamos obedecer essa direção. Posso ouvir um amém? E isso então vai te ajudar e tem tudo a ver com o tema deste ano. Glória a Deus. Essa direção do Espírito Santo. Você está pronto? A rainha da Inglaterra fez um discurso recente. Certo? No Natal, ela geralmente fala algo e dá um discurso na noite de todo o Natal. Geralmente eu não assisto isso. Mas alguém pediu que eu assistisse. E quando então eu assisti, e a pessoa não sabia do tema deste ano. Quando eu assisti, era sobre o tema do ano. Deus pode usar líderes? Sim. Sim. Caifás era o sumo sacerdote na época que Jesus foi crucificado. Essa não era a vontade de Deus, certo? Mas porque ele era o sumo sacerdote, a Bíblia diz que ele profetizou. Deus o permitiu profetizar que um morreria pela nação e a nação não pereceria. Amém? E a Bíblia diz que ele profetizou porque ele era o sumo sacerdote. Então eu tive muitas confirmações e sinais que vieram, e eu estou tão feliz, mas eu tenho que te preparar primeiro, ok? Eu tenho que te mostrar tudo isso porque tem que ser um ensinamento que você vai entender. E o tema do ano, geralmente quando Deus nos dá, Ele quer que isto também se torne evangelístico. Talvez você vai colocar no seu carro, talvez como um adesivo, algo assim. Ou talvez você vai usar uma camisa com este tema. Não pode ser óbvio como o ano do favor. O ano da bondade. Não é verdade? Tem que ser algo como sabedoria Hased. Quando você usa, as pessoas perguntam o que é. Hased sabedoria, eu não entendo isso. Sabe, tem que ser assim, então você tem a oportunidade. Uma chance para conversar e evangelizar. Falar das boas novas, amém? Amém, falar da bondade de Deus, da Hased de Deus. E como essa palavra é frequentemente usada para adoração no Antigo Testamento, aleluia. Amém? Rihasdo Hased, Kiliolam. E também, isso abre o diálogo com a chuva seródia. O que é isso, chuva seródia? Chuva seródia, que tipo de chuva é essa? E você então tem a oportunidade. Assim também para este ano, vai ser algo muito profundo. Amém? O favor do Senhor. Ok, não é isso. Ok, olha bem. Este ano, vamos ver algo sobre o templo de Deus ser construído. Amém? Porque o Senhor começou na semana passada e muitas coisas já estão acontecendo. O ano nem começou direito e nós já estamos vendo o cumprimento nos últimos meses do tema deste ano. O tema deste ano começou, na verdade, no final do ano passado e o Senhor se moveu nessa direção e eu pude ver que todos nós, como a Bíblia diz, somos pedras vivas. E nós aprendemos que todas as pedras que foram usadas ali, as pedras que foram levadas para o templo, todas aquelas pedras foram então cortadas no lugar de onde elas vieram. Foram tiradas das trevas como você e eu. Nós andávamos em trevas também. Não conhecíamos a Deus. Até blasfemávamos contra Ele. Vivíamos como se não houvesse Deus. Vivíamos como se não fôssemos morrer. Como se essa vida não fosse temporária. Vivíamos a vida somente satisfazendo os nossos desejos. No final, usávamos as pessoas para o nosso lucro. Não é? Amávamos o dinheiro e usávamos as pessoas em vez de amar as pessoas e usar o dinheiro para abençoá-las e ajudá-los, mas vivíamos essa vida sem nenhum propósito, vivíamos uma vida vazia e um sentimento estranho, um sentimento de frustração e pensávamos que estávamos satisfazendo os nossos desejos. Mas Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e tenhais com abundância. Então, olha, aquelas pedras que estavam ali, se ninguém fosse lá para tirá-las, elas iam ficar sempre lá. Podia até jogar um livro lá. Como remir a si mesmo, algo assim. Leia o livro, você vai ficar bem. Não sairiam. Você pode pegar as 2 tábuas dos 10 mandamentos e falar para eles, tenta de tudo para ficar bem. Ninguém sairia. Amém. Podia jogar uma escada lá embaixo. Ninguém sairia. Amém. Eu mostrei um pouco do vídeo do meu passeio que fiz naquela caverna em Israel, em Jerusalém. E viram de onde que Salomão tirou aquelas pedras. Amém? Tem um buraco, uma caverna ali. E tem muitos buracos ali. E dá para ver o formato das pedras. Algumas pedras ficaram ali por alguma razão. Elas não eram perfeitas, então ficaram ali. Dá para ver a pedra cortada e deixada ali. Você se lembra disso? Amém? É um retrato de todos nós. Fomos cortados e tirados das trevas para proclamar o seu louvor.
Vamos ver 1 Pedro 2. E a Bíblia diz, chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Jesus é a pedra viva. Ele está falando aqui do Senhor Jesus. Mas geralmente, quando se fala de Israel, ele foi rejeitado. Mas a todos que o receberam, Deus lhes deu poder para serem feitos filhos de Deus. Amém? Foi reprovado pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E continua dizendo, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Perceba, fomos feitos pedra por pedra, por pedra, por pedra, e não há som de trabalho. No templo, foram cortadas antes, para não ter som de martelo, ou algum tipo de metal, no templo, onde seriam montadas. Elas foram cortadas lá, e fala do plano e do propósito de Deus que Deus tem para cada um. Você tem um destino em Deus que ninguém pode cumprir. Você não é um acidente, amém? Talvez os seus pais não planejaram a sua vinda, foi um acidente, de acordo com eles. Ou você nasceu de um relacionamento que não era casamento, mas o fato de que você nasceu mostra que é plano de Deus. Amém? Não importa os meios, eles podem ser errados, mas Deus fez você nascer. Amém? Você tem um propósito. E você tem que saber que Deus tem um plano para a sua vida. E você tem um destino que ninguém pode cumprir. Nenhuma digital é igual. Amém? Deus planejou assim. Você é único. Você é precioso. Amém? E a Bíblia diz que somos pedras vivas. Deus precisa de todos nós. Amém? E fomos feitos casa espiritual para sacerdócio santo, para oferecermos sacrifícios espirituais. Vamos ler o verso 9. Mas vós sois geração eleita. Diga amém. Sabe qual geração você é eleita? Amém. Sacerdócio real. Não só sacerdócio, mas sacerdócio real. Um rei e sacerdote. O Antigo Testamento mostra para nós como eles funcionavam. A palavra do rei tinha poder. Quando o rei declarava, acabou. Posso ouvir um amém? O sacerdote, do outro lado, era alguém que levava louvores a Deus. Ele dava glórias a Deus, como todos nós somos reis sacerdotes. Vamos na presença de Deus como sacerdotes? Amém? E depois saímos com poder da sua presença. Para falar a enfermidade, ela tem que sair. Amém? E também para proclamar a paz, onde tem desordem, onde uma tempestade está acontecendo. Podemos chegar e trazer bênçãos dos céus para aquela situação. Você é sacerdócio real. Amém? Todos vocês são sacerdócio real. Então, se você me perguntar o que é santidade de verdade, realeza. Você não precisa falar que é um rei. Jesus se vestia como uma pessoa normal, andando nas ruas da Galileia, e as pessoas o buscavam. Ele não se parecia com os fariseus, com os saduceus, os líderes religiosos daquela época, e as pessoas o buscavam. Havia algo divino, algo real, havia algo, sabe, que mostrava a sua realeza. Assim ele se mostrava, isso é santidade. Não pode bloquear a grandeza de um homem. Ele vai brilhar. Isso tudo com humildade, não aquele negócio de eu sou mais santo. Não é um tipo de justiça própria, algo assim. Esse tipo de coisa Jesus odiava. E é por isso que os fariseus de justiça própria odiavam Jesus. E por isso pediram por sua morte. Amém. Porque Jesus fez Deus algo pessoal, aproximável, sabe? Eles queriam que as pessoas fossem por eles até Deus. Mas Jesus trouxe Deus para todos. Amém? Até os pecadores. A mulher pega em adultério. Ele não quebrou a lei. Ele disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não quebrou a lei? Sim, apedrejem. Mas só quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. E quem não tinha pecado era ele. E ele não fez isso. Ele poderia. Mas não queria. Eles poderiam. Eles queriam melhor, mas não poderiam. Tinham pecado. Ah, como o Senhor é maravilhoso. Por isso o Pai disse quando ele saiu das águas do batismo, Tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo. Ninguém trouxe tanto prazer e alegria para o coração de Deus como Jesus. A Bíblia diz que ele é mais lindo, mais precioso do que 10.000. É uma expressão de ninguém se compara a ele. Amém, ele é totalmente amável. O Senhor Jesus é o seu pastor. Ele cuida de você. E quando ele é bom, ele não é relapso. Esse tipo de sentimentalismo não ajuda ninguém. Quando você é sentimental, você não ajuda ninguém. Amém. Você fica relapso.
quando uma criança precisa ser corrigida? Você fica sentimental. Ah, foi tão difícil engravidar dessa criança, sabe? Quando eu tentei. Eu já estava velho e não posso corrigir essa criança. Não, não. Ela vai ficar manhosa. Amém? Então isso não é bom. O sentimentalismo não é bom, mas Jesus, quando ele é bom, ele realmente é bom. É a bondade de Deus. Quando estamos sendo sentimentalistas, nós só estamos sendo bons. Não, você não é bom, você está com medo. Isso é diferente. Jesus era humilde e lavou os pés dos discípulos. Era um príncipe que se abaixou. Ali havia realeza. E ele tinha glória, mas era humilde. Mas que beleza ali. Dá para ver? Amém? Quando ele é humilde, ele não é serviçal. Sabe o que é isso? Ser serviçal é como... ele pertence ali. Ele é só um servo. Não, não era serviçal na sua humildade. Quando ele era também firme, amém? Ele não feria. Ele é totalmente amável. Que sejamos como ele. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que sejamos conforme a sua imagem. É assim que a santidade deve ser. Não é essa ideia de como você se veste. Amém? Ou as irmãs com aquele coque na sua cabeça que quando ela pisca, tudo aquilo balança. Qual é a vantagem de ter um coque na cabeça, mas ter uma língua tão grande que quando você se assenta na cozinha, você pode lamber uma colher que está lá na sala, sabia disso? Quer dizer que você fala mal das pessoas e não usa maquiagem. Deus está preocupado com o que está no seu coração, não só o exterior. Mas também não se vista como se não tivesse roupa. Você já viu isso? Amém? Se valorize. Se valorize. Ouça, você é mais importante do que roupas. Olha, quando você vem para a casa de Deus, sabe? E casa de Deus não é o prédio, mas o povo reunido. Temos que honrar a ocasião. É um tempo de adoração, amém? Então nos vestimos. Amém? Você pode se vestir mal, Deus ainda vai te aceitar. O homem não. Vai te tratar de acordo com a sua aparência, certo? A Bíblia diz que o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Então não se preocupe com nada disso. O homem se preocupa com isso. Ok? Mas do outro lado, seja sábio. O Senhor disse, o homem olha a aparência. Quando você for para a entrevista, o homem olha a aparência, então use de sabedoria. Amém. Pastor, qual o tema? Está chegando? Nós vamos chegar lá, amém? Eu te falei agorinha mesmo? Quando eu prego, eu tenho que seguir o Espírito para falar o que ele tem que falar, para ser um oráculo de Deus, e não só ir de capítulo e versículo. Glória a Deus. O propósito que eu li esse texto para falar que você é sacerdócio real, uma nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes. E a palavra virtude aqui, na verdade, é excelência moral. E é por isso que falamos de santidade. Quando alguém olha para você e eles veem a excelência moral de quem? Não sua, mas dele, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eles olham para você e desejam ser como você. Amém? Querem viver a vida que você tem. Até os ricos, lembre-se disso. Ser rico não é uma questão de ter grande quantia de dinheiro. Amém? Tem pessoas pobres que têm muito dinheiro, mas são pobres. Amém? Pobres por dentro, porque todas as riquezas da sabedoria de Deus e a sua excelência moral não estão lá. Estão sempre lutando para provarem a si mesmos. Estão sempre lutando para fazer mais 1 milhão. Estão lutando para mostrarem aos outros e a si mesmos que eles podem tudo. Mas isso, na verdade, é insegurança e não riqueza. Mas Deus vai te levar a uma prosperidade, mas uma prosperidade de acordo com a definição bíblica. Neste ano. Amém? E a maior prosperidade é conhecê-lo. E conhecê-lo mais e mais. Então, o templo que nós vimos que tem ouro por dentro é uma figura de todos nós. Aquelas pedras são cobertas de cedro e esse cedro é uma madeira que fala sobre a humanidade de Jesus Cristo. E essa madeira é uma madeira incorruptível. Amém? Ela não se decompõe. Você pode encontrar essa madeira e ter essa madeira por 1000 anos. Amém? É como aquela madeira da Califórnia que é vermelha. Amém? Amém. E depois disso, nós fomos cobertos, então, cobertos com ouro. Isso fala de justiça divina. Deus olha para você e te reveste com a sua justiça. No momento que você crê em Jesus, Deus te trata como Jesus. Suas ações não são perfeitas, os seus pensamentos também. Amém? E suas palavras? Nós sabemos que não são perfeitas, mas
Como eu sabia sobre o cordão umbilical. É o que dá para o bebê o alimento, mas eu falei trompa de falópio. Depois eu percebi que estava errado. Aí já era. Amém? Irmãs, eu sei para que serve a trompa de falópio. E o que é o cordão umbilical? Mas eu errei. A minha mente trocou as coisas. Jesus nunca errou, o seu pastor erra. Minhas palavras saem erradas. Amém? Não ria por isso. Você também comete erros, amém? Não é? Você também fala coisas erradas, mas todos entendem. E não somos perfeitos, ainda não somos perfeitos, mas quando Jesus voltar, sim, nós vamos ter um corpo novo que não é sujeito ao erro. Amém? Mas, até lá, Deus não olha para você de acordo com seu erro, de acordo com o seu pecado. Deus não olha para as suas falhas, amém? Deus olha para você, coberto com a humanidade do Senhor Jesus e revestido com a sua justiça. Deus vê você, ou seja, Deus vê você em Cristo. Deus vê você no ouro. Mas é algo que a igreja também precisa praticar, porque estamos dentro. O mundo lá fora só vê as pedras. Amém. O meu marido, pastor, é muito frio. Ele parece de pedra, sabe? Esqueça isso. Veja o ouro. Deus vê o ouro, por que você não? Amém? Ok. Esquece isso. Amém, pastor Príncipe. Ok, glória a Deus. Aleluia. Olha, todo este plano Deus deu para Davi. Davi, o pai de Salomão. Davi que matou Golias. A mão de Deus estava sobre ele quando ele recebeu todos os planos e desenhos, a planta daquele templo. Vamos ver isso em 1 Crônicas 28. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre, com suas casas, suas tesourarias e também os seus cenáculos, diga cenáculos, como também da casa do propiciatório, e também a planta de tudo quanto tinha em mente. Mas isso não veio só da sua mente. Ele não disse, eu estou com vontade de fazer um templo. Não, não. Não era algo só do seu coração, mas algo que Deus deu para ele pelo Espírito. Deu até a planta da casa. Posso ouvir um amém? E dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para o tesouro das coisas sagradas, Deus me falou que quer que o seu povo entre nos tesouros e tome posse. Neste ano. E durante muito tempo até, você não está possuindo a sua herdade. Ainda tem muito a possuir. Deus quer te levar a um lugar mais alto. Amém. Então perceba aqui que isso tudo Deus falou a Davi para o seu filho. E não foi Salomão que teve a ideia de construir, não. Ele fez de acordo com o que Davi recebeu de Deus. Até os mínimos detalhes e tudo mais. Se você continuar lendo, você vai ver que até o serviço dos levitas e tudo mais, tudo dado por Deus a Davi. Amém? E Salomão adotou isso. Ok. Aqui está uma lição para vocês que têm algum tipo de... Você tem uma data para entregar o projeto. Você sente uma pressão. Eu vou falar muito sobre isso, porque eu acho que muitas pessoas estão estressadas. Não sei por quê. Eu preguei há um tempo atrás, no ano do descanso e crescimento, eu falei sobre descanso e Deus quer que o seu povo descanse. Muitos estão descansando, mas não estamos descansando da maneira de Deus. Porque se você tem medo do futuro, tente escrever aquilo que Deus está falando, amém? E olha só o que continua dizendo. Tudo isso, disse Davi, fez-me entender o Senhor por escrito. Da sua mão a saber todas as obras dessa planta. E olha, eu quero dizer uma coisa, isso não é, como alguns pensam, aquele tipo de escrita automática quando um espírito maligno rouba sua mente, rouba sua mão e começa a mexer sua mão, começa a mexer os dedos. Não brinque com isso. Isso é perigoso quando você brinca com um espírito maligno. Ele sempre vai tirar de você. Deus não faz isso. Deus dá. Não brinque com espírito malignos. Amém? Ok? Deus usa sua mente, usa o seu cérebro, ele usa a sua vida quando você está de acordo, quando você coopera. Davi escrevia, Davi desenhava e Deus falava. A mão de Deus sobre ele. Então ele cooperava com Deus. A Bíblia diz que somos cooperadores. Se Deus pregasse para você, eu não viria aqui. Deus usa pessoas para pregar e proclamar sua voz. Ele não pula personalidade. Sem o Senhor, eu não posso. Sem mim, ele não quer. Não que não possa, mas não quer. Ele planejou de tal maneira, e a Bíblia mesmo foi escrita por João, por Paulo e outros, que foram secretários, mas as palavras foram de Deus. Deus usa pessoas. Você não pode dizer, Senhor, eu oro para que o Senhor possa curar essas pessoas aqui e
lá no hospital também, ou então em outro lugar. Não, Deus vai dizer, vai lá, coloque as mãos sobre ele, eu vou te usar. Amém? Amém? Você está me ouvindo? Devemos orar por essas pessoas sim, e aí não há tempo e nem espaço, mas sabe de uma coisa? Deus, ele quer usar, ele quer fazer em cooperação com você. Sabe o que é isso? Amém? Você trabalha e Deus dá o poder. É como direção hidráulica. Amém? Não é como direção manual. Você tem que fazer muita força, mas tem algum esforço, mas você começa em se mover nessa direção e o poder de Deus vem. Glória a Deus. Enquanto estou pregando, estou crendo que Deus está falando através de mim, está me ungindo para que eu funcione como oráculo de Deus. Está me ouvindo, igreja? Mas também, se você falar, deixa Deus falar sem nenhum homem. Vamos nos reunir e esperar um pouco. Sabe? Você vai esperar para sempre. Vai ser muito tempo, ou até para sempre. Deus não faz isso. Deus usa pessoas. Abra sua Bíblia, comece a ler. Amém. Comece a ouvir mensagens. Deus fala através do seu povo. E se ele te falar algo, vai ser confirmado por alguém. Amém. Glória a Deus. Olha, uma das melhores maneiras de tirar preocupação ou estresse da mente do seu trabalho sobre o futuro 2020 é pedir para o Senhor, Senhor, me dá direção sobre o meu futuro, preciso de ajuda, e comece a planejar para a sua família e planejar também neste ano. Eu não creio em resolução, porque resolução você está dizendo, eu resolvo. É centrado em si mesmo. Não. Mas a visão de Deus para você, para este ano. Eu descobri que se eu me preocupo com o sermão da próxima semana, e Deus me deu algumas ideias, o que eu faço é que eu tenho um livro, amém? E olha aqui, este é meu livro, que eu estou usando, eu tenho muitos livros já, em casa como este, amém? E o que eu faço é escrever. Se você tem um computador, ou talvez no celular, em algum eletrônico que você tenha, eu falo em geral quando falo escrever, como Davi, amém? Você pode usar qualquer coisa, mas quando eu escrevo uma mensagem, eu escolho um verso, isso acaba atraindo as outras coisas que Deus quer que eu fale. Estou te mostrando como eu faço. Então eu escrevo. Se eu recebo o primeiro verso, eu escrevo logo este verso. Amém? Para o próximo domingo. Ou se primeiro vem uma ilustração, um pensamento, eu escrevo. E quando já está lá, eu não me preocupo com a próxima semana. Porque eu recebo mais e mais e mais e mais. Porque pense bem, vocês todos têm um apetite muito grande. Toda semana eu tenho que entregar uma boa mensagem para você. Você entra aqui, vamos lá, pastor. Não é? E eu já vi como vocês reagem a pregadores. É por isso que muitas pessoas ficam preocupadas quando são convidadas para pregar aqui. Eles me falam isso. Eles falam isso porque sentem isso de vocês. Você fica, eu não quero leite, eu quero carne, muita carne. É assim que o Lawrence fica. Muitas vezes. Eu quero carne, amém? Então, olha, depois que você escreve aquilo, aplique isso na sua vida pessoal. Depois que você escrever algo, já saiu da sua mente. Não se preocupe em esquecer ou algo assim. Isso está ajudando? Davi fez isso, ele escreveu e Deus o orientava. Ore pedindo sabedoria, lembre-se, não coloque o dedo ali e peça a Deus. Escreva. Se algo mover sua mão, vai ser um espírito maligno, porque eles amam quando você é passivo, para que eles tomem posse. Deus não faz isso, Deus não te possui dessa maneira. Amém? Você não se mexe, Deus não vai mexer. Se você não viesse hoje, Deus não ia te empurrar, não ia te levitar da cama. Amém? E te colocar nos sapatos. Amém? Ele não faz isso. Você escolhe, e ele sempre respeita sua escolha. Aleluia! Você está entendendo? Agora, vamos olhar muito bem no templo. Tudo que estava no templo de Salomão. E já falei sobre isso quando falei do tabernáculo de Moisés. Mas na verdade isso se aplica ao templo de Salomão. No Salmo 29 diz, e no seu templo tudo diz glória. Tudo, todos os móveis e utensílios, as paredes, o desenho, tudo, diz o quê? Glória. Mas escute muito bem isso, esse templo não é o templo físico, mas todos nós. Tudo que está em nós diz glória. Isso é para cada um de nós. Você está ouvindo? Então, vamos ver este templo. Há uma ênfase que tem a ver com o tema do ano e eu quero que você preste atenção. E diz em 1 Reis 6. Eu falei disso na semana passada. 1 Reis 6. E fez para a casa janelas de gelósias fixas. Mostra o texto que fala sobre isso. Essa é a Bíblia que eu uso em casa.
E aqui nesta versão, diz que fez para casa janelas de luz estreita. E é por isso que eu estou mostrando essa versão, porque quando eu estudo em casa, eu estudo nessa versão, e quando Deus me mostrou o tema do ano, alguns meses atrás, no ano passado. Olha aqui, janelas de luzes estreitas no hebraico. É na verdade o seguinte: janelas largas para dentro e estreitas para fora. Largas para dentro, a janela dentro da casa era larga, do lado de fora era estreita. Se você já foi para a Europa ou para a Inglaterra, você viu alguns castelos ali, castelos de onde atiravam setas, e naquelas torres, na verdade era larga por dentro e estreita para fora. Não era o propósito da luz, mas sim de atirar setas. Estreita do lado de fora ficava difícil atingir você, mas larga por dentro você atirava. Tem alguns amigos da Inglaterra, alguns pastores, e não é verdade? Certo, era larga por dentro. E ficava mais fácil, então, de atirar setas sem ser atingido. Certo? Você deve ter visto isso em muitos filmes, não é verdade? Eu sei que você entende. Mas no templo não era para atirar, mas sim para trazer a luz. Ou seja, por dentro, ela era larga, era cortada aqui, na direita, cortada na esquerda, cortada na parte de baixo, cortada também na parte de cima, para que a luz venha nessa direção, e venha nessa direção, e também ela ia para baixo e para cima, e jogava a luz para todos os lados. Então a primeira coisa que precisamos ter neste ano é que a entrada das suas palavras produzam luz. Não podemos depender de luz natural. Não fique só olhando para o Facebook para ter luz natural. Eu quero aprender a comer melhor. Eu quero aprender a exercitar melhor. Alguém deve ter falado algo, alguma coisa. E aquilo que é novo já não é mais novo, é aquilo que é livre de glúten e tudo mais. Uma dieta sem gordura, mas o cérebro precisa de gordura, senão não vai funcionar. E aí vem um problema de demência e tudo mais. Então o que podemos fazer? Como viver? O Senhor vai nos guiar. Chocolate é ruim, chocolate é bom. Chá é ruim, chá é bom. Café é muito ruim, café é muito bom. E no mundo só tem confusão porque comem da árvore do conhecimento do bem e do mal todas as vezes que se assentam. Em vez de abrirem a palavra de Deus, estão abrindo o Facebook e vendo só artigos e mais artigos e tudo mais. E no final, qual é o resultado? Você pode ver, olha para si mesmo. Olha para dentro, confusão. E muitas vezes você só olha para coisas boas, carnais, coisas da carne. Uma fofoca dessa pessoa, uma fofoca sobre o ator. E a pessoa vive lá com o seu dinheiro, desfrutando da sua fama e dinheiro, e você tentando viver a vida deles. Viva a sua vida. Você é realeza. Você é sacerdote. Amém. Você é filho de Deus. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Você pode assistir um filme de vez em quando, 2 ou 3 horas de vez em quando com as pessoas que você ama, tudo bem. Mas não viva assim. A vida é um verdadeiro drama. Ok? Ninguém falou. Ok. Glória a Deus. Amém, Pastor Prince. Amém. Eu não estou falando para você não fazer nada disso. Só estou dizendo, viva a sua própria vida. E quando alguma coisa ruim acontece, não fique lendo os comentários, porque tem um verso na Bíblia que diz, em Provérbios, e tem sabedoria de Deus. Por Salomão, diz a palavra dos mexeriqueiros, e esses comentários são de mexeriqueiros. As palavras do mexeriqueiro são como doces. Elas descem ao íntimo do ventre e por isso tem problema no estômago, tem que fazer endoscopia de vez em quando. Por que você está com problema no estômago? É porque você fica só ouvindo esses comentários ruins. Ou rumores, as pessoas inventando coisas. Você então diz, pastor, eu tenho que estar inteirado. Não, você precisa só saber aquilo que é geral. Não se preocupe com os comentários. Você vai se envenenar com isso. Está me ouvindo? Em vez de estudar a palavra de Deus, você fica lendo o quê? Aqueles cínicos. Vive comentando. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na mesa dos escarnecedores. Os cínicos, que criticam tudo, que criticam a Bíblia, criticam a igreja e criticam a sua crença. Não dê para eles o seu tempo, que é tão precioso e mais precioso neste ano de 2020. Se você é um cínico, não tenho tempo para você. Minha vida, minha paz é muito preciosa para você tirar. Cuide da sua unção, cuide da sua paz. Não deixe ninguém tirar. Aleluia. Amém? Não fique ali assentado comendo esse lixo, essa coisa podre.
Você não é um latão de lixo. Passe tudo isso, deixe tudo isso para lá, de lado. Amém? Não fique ocupado com isso. E as pessoas jogam tudo em cima de você? Ou melhor, você está jogando isso em si mesmo? Todo dia. Tem coisa interessante para ver, eu entendo isso. Amém? Se quiser seguir, sigam homens de Deus. Amém? Escute ensinamentos. Amém? Procure as descobertas recentes arqueológicas de Israel. Coisas assim que edificam, exortam, fortalecem. Nada que vai te envenenar e até trazer um efeito físico sobre você. Ok. Luz estreita, eu estava falando de janelas e por que eu falei de tudo isso? Porque precisamos da palavra. Mais ainda em 2020. E alguns falaram que este ano é o ano da Bíblia. Precisamos, primeiramente, das janelas. Que vai ser larga por dentro. Eu oro em nome de Jesus que todos nós neste ano, para que as janelas dentro de nós sejam tão largas que a luz vai poder ser espalhada em todas as partes do nosso ser. Para que você e eu sejamos radiantes. E quando olharem para você, não vão poder explicar, não tem nada a ver com aparência. Mas vai haver um brilho, amém, que vem do Senhor. E na Rússia, nós sabemos que até hoje as pessoas não podem falar livremente sobre o evangelho ou evangelizar alguém. Tem muita restrição ainda, mas naquela época era pior ainda, nos anos 70. Mas tem uma história de um homem russo que aceitou a Jesus. E quando perguntaram para ele por que ele acreditou em Jesus, ele falou de umas garotas que eram de uma escola que saíam evangelizando. Mas não foi o que elas disseram, mas foi a luz nos olhos delas. E é isso que aconteceu, estavam proclamando as excelências dele, que vos chamou das trevas para a sua luz. E é o que Deus deseja de todos nós. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, depois disse, vós sois a luz do mundo. Amém? Em 2020 você deve brilhar. Amém, brilhe para a sua glória. Amém, que as suas famílias tenham luz em suas habitações, enquanto o mundo está em trevas. Amém, que a sua mente esteja sã, tenha paz, que tenha também um perfeito equilíbrio, enquanto o mundo está atravessando um problema difícil na saúde mental. Seja luz para eles, ame-os e leve cura para eles. E toda a igreja diga, amém. E depois das janelas... E continua dizendo, edificou câmaras. Olha, vamos ver de novo o desenho do templo. Edificou câmaras junto ao muro da casa. Você vê que tem um outro prédio à direita e à esquerda do templo? Eram câmeras, 3 andares de câmaras. Ok? Vamos ler o verso. Ok? E edificou câmaras junto ao muro da casa, contra as paredes da casa em redor, tanto do templo como do oráculo. E assim lhes fez câmaras laterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados. Eram 3 andares. A câmara de baixo era de 5 côvados, diga 5 côvados. E a do meio, 6 côvados de largura. Está ficando mais larga. E no terceiro andar, a terceira era de 7 côvados de largura. Viu? 5, 6, 7. Quando a pessoa subia, o lugar era mais largo, de mais espaço. É o que Deus tem para você em 2020. Falei disso na semana passada. Um pouco, ok? E foi o que Deus me mostrou primeiro. Amém? Me mostrou essas verdades. Aqui sobre o templo, ele quer nos levar a um lugar mais amplo, um lugar mais largo. Isso não vai ser, na verdade, o tema do nosso ano. O tema veio depois, mas eu pensei, o ano do lugar espaçoso. Não soou muito bem. Então ele me mostrou o segredo de chegar neste lugar. E continua dizendo aqui, e edificava-se a casa com pedras preparadas como as traziam se edificava. De maneira que nem martelo nem machado se ouviu, nós falamos isso semana passada. Verso 8, a porta da câmara do meio estava ao lado direito da casa. Ok, a porta da câmara do meio, olha o desenho do templo de novo. Você viu uma porta deste lado. Atrás do lavabo, o lavabo de bronze, para a água, havia uma entrada. A entrada era do lado direito, do lado sul. O templo sempre estava de frente para o leste. Então aqui ao sul e ao redor, norte, sul e oeste, atrás do Santo dos Santos, haviam câmaras ao redor. Câmaras ao redor. Foi o que Jesus falou quando ele disse, na casa de meu pai, há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Ok? Porque os sacerdotes viviam nessas câmaras. Eles dormiam ali. Eles acordavam para abrir o templo, eles também estavam preparados para receber as pessoas com sacrifícios. E o povo trazia o cordeiro. Você não se alegra que não temos mais que trazer o cordeiro, porque todos aqueles cordeiros apontavam para o único cordeiro que fez o sacrifício final na cruz. Amém?
quando ele se tornou pecado? Com nossos pecados. Para que sejamos a justiça de Deus nele. Amém. O nosso sacrifício para Deus é Jesus Cristo hoje. Nós o oferecemos, o Cordeiro de Deus. Ele morreu por nós. E naqueles dias eles colocavam as mãos no Cordeiro e os seus pecados eram transferidos para o Cordeiro e a justiça do Cordeiro era transferida para eles. O Cordeiro era inocente, mas morria porque os seus pecados foram transferidos para o Cordeiro. Ele tomava o seu lugar, morria no seu lugar, ele ia no lugar do Cordeiro com tudo que o Cordeiro merecia. Quanto mais Jesus merece. Quanta bondade. Quantas bênçãos. Estou usando quanta. Porque não dá para contar, você não consegue contar. Quanto que Jesus merece de tudo aquilo que o céu tem. É o que você tem agora. Porque o que você merece, Jesus levou na cruz. O julgamento, ele te substituiu. Tomou seu lugar, isso é amor. Isso é amor. Quando você ama alguém, você se sacrifica, você toma o seu lugar, amém? Amém? Às vezes, sobram 2 pedaços de carne de frango. 2 pedaços de frango e minha esposa está lá, eu sei que ela gosta de frango. E tem um pedaço que é um pouquinho maior. Eu não falo nada para ela, mas eu a amo e eu dou aquele pedaço para ela. Amém? E me dá alegria quando a vejo comer. E eu não digo eu te dei o melhor pedaço de frango, ok? Eu não faço isso. Amém? Às vezes eu falo para ela, quando estou fraco. Amém? Mas muitas vezes eu somente dou para o meu filho ou até mesmo para a minha filha. Eu pergunto para ela, você quer comer? E eu acabo dando aquele pedaço para ela. Eu já estou cheio mesmo querendo comer aquilo. Amém? Eu tenho uma razão verdadeira, sem ter que mentir. Amém? Por quê? Porque o amor se alegra em ver a pessoa amada abençoada. Não deve ser tudo meu, meu, meu. Amém? Amém, pais? Não tem que ficar irados só porque a comida ainda não está pronta. Amém? A vida é mais do que comida, Jesus disse. Ok, mais uma vez. Prega, pastor Prince, que mensagem, aleluia, aleluia. Ok, como é que chegamos de uma sala de 5 côvados a primeira para o andar do meio, que era de 6 côvados de largura, está ficando maior. E depois sobe um pouco mais. 7 côvados de largura, a maior no 3º andar. Eu entendo, alguns podem dizer, pastor Prince, nós já estamos no 3º andar, sentado com Cristo em lugares celestiais. Eu sei disso. Amém, mas na experiência, estamos no lugar, como João fala, que o 1º andar é para filhinhos, e o 2º andar para jovens, e o 3º andar é paz. Nosso entendimento cresce. Você não concorda? Sim, estamos assentados com Cristo. Mas precisamos saber dessa posição antes de, na terra, começarmos a andar naquilo. Isso está falando de experiências. Até para possuir as verdades, alguns de nós possuem mais, porque temos visto mais luz. Não é porque nos comportamos melhor. Não é porque somos melhor de alguma forma. Você deve estar entendendo isso. Mas é porque recebemos mais luz. Nos colocamos na posição de receber mais luz. Amém? E vendo podemos subir. Mas como subir? Na prática, como subimos? Aqui diz, a porta da câmara do meio estava do lado direito e continua dizendo, e por caracóis se subia a do meio. E da do meio a 3ª. Então subiam por escadas caracóis. Ok? Então vamos ver mais uma vez o desenho do templo. E quando você entrava no templo, você viria isso. Aqui está então o 1º andar do templo. E o 1º andar era... Eu vou falar sobre isso nas próximas semanas, porque estudei bastante. O 1º andar era do grão, do vinho e do mosto. Isso faz te lembrar algo? Lembra o grão, o vinho e o mosto? Nós terminamos. Não terminamos, mas continuamos, mas de um certo sentido, o ano que foi o ano passado das últimas chuvas. E o que é que essa chuva devia trazer para nós? Grão, óleo e vinho. E demos muita ênfase ao grão e o vinho no ano passado. Certo? Deus colocou muita ênfase nisso. E também vimos muitas chuvas aqui, porque era o tema dessa igreja. Amém, era o tema para este ministério. Aleluia. E vimos então o grão, o vinho e o óleo, a unção do Espírito Santo. Depois disso, o que acontece? Agora é hora de guardar. Fala de riquezas, do grão, vinho e óleo, e tudo vai para um lugar. Onde? Neste lugar. Este é o lugar onde deve ser guardado. E os dízimos eram colocados ali. O dízimo dos dízimos. Ok? 2º andar,
E se subia por, o que diz? Escada de caracóis, ok? Olha para essa escada. Você sobe por essas escadas e vai girando até subir e chegar ao segundo andar. E o segundo andar era de descanso, onde os sacerdotes e levitas dormiam. Amém? Você vai ver que Neemias fala que todos os dízimos tinham que ser levados às câmeras, onde os sacerdotes e levitas que faziam trabalhos de diáconos naqueles dias, e todos os cantores também estavam lá. Eles moravam naquelas câmaras. Isso fala de um descanso maior para o povo de Deus. Deus quer você mais alto. Amém, graças a Deus pelo pão e vinho, mas Ele quer que você vá mais alto. Está me ouvindo? Para um lugar de descanso maior. E todas essas camas aqui falam do corpo natural, certo? Para descansar e também para a saúde. Uma saúde maior, mais saudável neste ano. Como eu chego lá, pastor Prince? Primeiro receba a luz. Esteja no lugar para receber luz. Em casa, escute mensagens, porque Deus usa pessoas, não se esqueça. Leia a Bíblia também, amém? Mas escute pessoas que Deus levantou para a sua vida. Se eu não sou uma dessas pessoas, encontre alguém que fala para você da palavra de Deus, da Bíblia. Amém? Deus usa pessoas e você vai ouvir a palavra rema, a palavra específica. Porque a Bíblia é como aquele suco concentrado, é algo concentrado. Tem que pôr água nele. Amém? Porque é muito forte. E muitas vezes não entendemos sem ajuda. E Deus levantou a ajuda. Pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas, na igreja. Ok, glória a Deus. Este é o lugar de descanso. Depois subi ao terceiro andar, um lugar incrível. Antes de mostrar isso, quero ler em 2 Crônicas. E diz assim: o peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro, muito peso. E as câmaras cobriu de ouro. Olha bem, isso é muito interessante sobre o Templo de Salomão. Algumas pessoas estudaram sobre o Templo de Salomão, eruditos, e isso também está na internet, e eles fizeram um cálculo do valor hoje, de acordo com os padrões de hoje, custou cerca de 200 bilhões. Era o valor do templo. Isso porque calcularam o valor do ouro, da madeira e tudo que eles levaram para fazer o templo. Incrível, hein? Você não acha? Ok, o que ele fez? Ele cobriu as câmaras superiores, somente as superiores com ouro. Ok, vamos ver agora um desenho da tesouraria. Aqui está a tesouraria. E mais tarde tudo isso foi levado por Nabucodonosor, mas aqui nessa figura, Deus quer que saibamos que isso tem tudo a ver com a sua vida. Especialmente para nós em 2020. Ele quer que você suba para um descanso maior. Amém? Do lugar de grão, vinho e óleo. Amém? Para ir a um lugar de descanso. Amém? Sem se esquecer do grão, do vinho e do óleo. Amém? Sem comprometer os dízimos eram levados para lá. Vamos ler em Neemias isso. Olha bem. E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos. E que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, para onde? As câmaras da casa do tesouro. Mais um pouquinho. Porque aquelas câmaras dos filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite para onde? As câmaras. Porquanto ali estão, olha isso, os vasos do santuário. Como também os sacerdotes que ministram, os porteiros. Todos esses são os nossos voluntários, diáconos. Amém? O nosso ministério de crianças que está servindo agora mesmo enquanto eu prego. Os que serviam a Deus. Ficavam ali os porteiros e também os cantores. E que não desampararíamos a casa do nosso Deus. Que este seja o desejo do nosso coração. Amém? Não vamos desamparar a casa do nosso Deus. Amém? Não deixando de congregar, principalmente nesse ano. Quanto mais vê que o dia se aproxima, mais devemos nos congregar. Alguns de vocês só vêm no Natal. Alguns de vocês só vêm para o tema do ano. Não vai te sustentar. Não vai te sustentar porque, escute bem, é como se eu te desse uma injeção. Se eu te desse um pouco de vacina, se eu desse para você somente um pouco de gotas da vacina, comparada com a doença que está no seu corpo, não vai te ajudar. De fato, pode ainda piorar. Um pouco de conhecimento é pior. Amém. O plano de Deus é que estejamos juntos. E a Bíblia diz que era no domingo. Eles se reuniam para partir o pão. Você precisa da entrada da sua luz na sua vida. Este é o momento quando você está se alimentando com tesouros reais.
Amém? Amém? E alguns olham para o ouro e dizem, Deus vai me levar a um ano de prosperidade. E a sua ideia de prosperidade é somente ouro, dólares e ações e tudo mais. Não estou dizendo que Deus não pode te abençoar assim, Ele pode, sabemos, amém? Mas quando eu vejo tudo isso, eu vejo a glória. Eu vejo tesouros de conhecê-lo. Nele, em Cristo, estão escondidos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Amém. A Bíblia diz adquira sabedoria. Salomão, que fez esse templo, disse adquira sabedoria. Porque a sabedoria é melhor do que o ouro e a prata. Sabedoria vai te dar 5 coisas. Longura de dias está na sua mão direita. Isso nos fala de saúde e longevidade. Longura de dias na sua mão direita. Na sua mão esquerda. Tem riquezas e honras. Tem riquezas ali. Honras também, pobreza não. Riquezas e honra com sabedoria. E também diz, os seus caminhos são de prazer. E os seus caminhos são de paz, shalom. Então, a sabedoria te dá 5 coisas. Quais são? Longevidade, riquezas, honra, prazeres, paz. Escute, é tudo que precisamos. Você não precisa de números, eu nem sei quantos números são. Você não precisa daqueles números para ganhar a loteria, por quê? O que você deseja com esses números é ganhar. O que você quer ganhar? O dinheiro. Por que quer o dinheiro? Porque você acha que vai te dar longevidade, riquezas, honra, mas não dá. Vai te dar riquezas por um tempo, mas fizeram um estudo sobre pessoas que ganharam na loteria e perderam o dinheiro rapidamente. Em 2 ou 3 anos. Por que não deixar tudo isso de lado? Não tem que ser sortudo. Deixe isso de lado e vá diretamente para essas coisas. Adquirindo a sabedoria de Deus. Amém? Adquira a sabedoria. Salomão, quando jovem, pediu a Deus sabedoria. Em vez de riquezas, em vez de honra ou a vida dos inimigos, Deus disse, porque pediste isso, eu vou te dar o que não pediste. Até riquezas e honra. Quando você abraça a sabedoria como uma mulher, e a Bíblia sempre tipifica a sabedoria como uma mulher, quando você a abraça, ela te abraça de volta. Na sua mão direita, longura de dias. Na sua esquerda, riquezas e honra. Ela vai te abraçar, vai te satisfazer. Mas seus olhos não estão em longura de dias nem riquezas e honra. Seus olhos estão em Jesus, a sabedoria de Deus. Amém? Ok. O ano das escadas caracóis. Vamos ver de novo. Por que está rindo? Ok. Escadas caracóis. Deixe-me perguntar isso. Você já viu essas escadas antes? Escadas caracóis. Você já viu antes? Certo? Em alguns lugares ainda tem delas. Em algumas casas. Amém. Ainda podemos ver em alguns prédios. Algumas pessoas usam. Por quê? As pessoas usam esse tipo de escada. Por que eles usam isso? Qual é a razão? Escute, olha bem a razão. É conseguir a maior quantidade de altura em um lugar que é muito pequeno. E num tempo mais curto. Entendeu? Vou falar de novo. É alcançar a maior quantidade de altura em um espaço o menor possível, em um tempo mais curto. Quando você usa esse tipo de escada, quando você anda em volta, economiza tempo. Comparado a outros que têm que ir reto e dar volta. Não dá para correr, ok? Então, é para alcançar a maior altura. Deus quer que você alcance, espiritualmente falando, uma altura maior neste ano. Ele não quer que o tempo te controle. Ele quer controlar o tempo para você. Está me ouvindo? O Senhor pode acelerar o tempo. O Senhor pode parar o tempo. O Senhor pode reverter o tempo. Está me ouvindo? O universo é baseado em uma triunidade. O tempo é um deles. Quando falamos dos componentes do universo, vou te falar que os elementos que fazem o universo são tempo, qual outro? Espaço. E os dois são triunos. Tem 3 elementos. Os 3 elementos do tempo são o quê? Futuro, presente, passado. Amém? Nada escapa do tempo. Mas só um. Deus que criou o tempo. Deus está fora do tempo. Deus pode manipular o tempo para você neste ano. Pode acelerá-lo ao seu favor, se for o caso,
ou parar o tempo ou reverter o tempo. Eu lembro que eu falei com o Senhor há alguns anos atrás. Eu estava com 40 e pouco. Já estava com mais de 45. E eu falei com Deus: Senhor, eu queria ter casado um pouquinho mais cedo. Eu queria ter casado mais cedo. Você já teve esse pensamento? Gente, essa igreja está quieta. Essa igreja está muito contemplativa. Quantos se alegram por ter casado? Ah, só alguns. Vou tentar de novo. Ok. Bem, eu falei com o Senhor. Eu estava com um pouco de mais de 45 anos. Eu queria ter uma criança correndo dentro de casa. Mas eu estava pensando que a maioria, que depois de 45, chegando aos 50, não ficam pensando nessas coisas. Mas olha bem, a minha filha hoje tem idade colegial e já está quase indo para a universidade. E eu pensei, sabe? Mas a minha esposa tem uma fé incrível. Ela disse: Deus pode. Só confie em Deus. Amém? E o verso que Deus me deu foi: restaurarei a você. Porque a Jéssica cresceu muito rápido. Você não acha que eles crescem tão rápido? E você nem desfruta deste crescimento. Dá vontade de voltar no tempo. E eles não gostam quando você diz: eu lembro quando você tinha 4 anos de idade. Eles podem até sorrir, mas na verdade estão pensando: olha, eu já estou com essa idade, fala comigo. Mas a gente sempre fala: quando você era pequeno, você fazia isso. Quando você tinha essa idade, você fazia aquilo, sabe? Eles não querem sempre isso, mas eu gosto desses momentos. Mas o tempo passa tão rapidamente. Não é? Ok, se você não falar comigo, eu não vou falar de novo. Eu vou te dar mais uma chance só, certo? Não é? O tempo passa muito rápido. Às vezes o tempo parece que anda devagar. O tempo é muito devagar para quem está esperando. E o tempo dura muito para quem está sofrendo. Mas passa muito rápido quando você está se alegrando. Mas o tempo é eterno para quem ama. Amém. Essa é uma poesia que minha filha Jéssica escreveu no cartão de Natal para nós, no ano passado. Amém. Mas olha bem, Deus pode manipular o tempo, e Deus me deu esse verso: eu vou restaurar os anos. Deus pode restaurar os anos. E a palavra anos ali, Shalim, não é só uma palavra para um ano comum. Se refere à duração de um tempo. Deus pode restaurar isso. Por quê? Deus é o único que vive fora do tempo. O espaço também é algo que, no universo, os cientistas falam dessas 3 coisas no espaço. 3 elementos. Porque tudo que existe fala da Trindade. Romanos capítulo 1. Você vai ver lá que todas as coisas refletem a Trindade, o Deus Trino. Até no espaço, escute, nós temos a largura, a profundidade e a altura. 3 elementos. Tempo, futuro, presente, passado. Deus não está no futuro e nem no passado, está no presente. Para Deus não há tempo, Ele está fora do tempo, Ele pode tocar no seu passado. Se você foi ferido no passado, Ele pode tocar e te curar daquela ferida. Ele pode tocar no seu futuro e acelerar o futuro para você. E Ele vai manipular o tempo ao seu favor. Amém? Está me ouvindo, igreja? Então eu orei a Deus e já tenho o resultado. E agora, com a minha idade, que eu não vou falar qual é. Ok? Eu estou com 57. Ok? E quando eu penso isso, eu tenho um garoto que está na escola primária. Estou desfrutando de tudo isso. Amém? E eu sou jovem. Deus reverte o tempo. Eu pedi para Ele restaurar. Ore por mim, não me olhe assim. Ore por mim. Amém? Então pense nisso. Deus pode restaurar, pode acelerar, pode parar e pode reverter o tempo. E aquelas câmaras, cientificamente, se tornavam cada vez mais largas. Amém? Isso nos fala de espaço. Então eu falei sobre a largura, profundidade, a altura, os 3 elementos que fazem o espaço. Deus vai alargar o seu espaço. Está ouvindo, igreja? Em apenas um momento. É incrível. Vamos ler isso. Qual é o segredo? Como vamos alcançar isso? O que podemos fazer? O que podemos fazer para acelerar isso, Pastor Prince? Um passo de cada vez. O segredo dessas escadas é justamente isso. Te leva a um lugar mais alto, um lugar mais largo, um lugar bem grande.
Mas escute, é um passo de cada vez. Por quê? Uma escada dessas não dá para ver o fim. Só dá para ver os degraus. Obedeça os degraus. O primeiro degrau. O Espírito Santo vai te mostrar, degrau por degrau. Não vai te mostrar a escada toda. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ilumina o caminho. O destino não ilumina, não te mostra o destino. Davi deu o primeiro passo quando ele foi para a guerra obedecendo seu pai. Imagina se Davi não tivesse obedecido seu pai com 17 anos. O pai disse, pega esse pão e queijo e os leve para os seus irmãos e para os capitães que estão na frente. E eles estavam em frente aos filisteus e Golias os desafiava. Mas Davi não sabia porque ele estava em Belém cuidando das ovelhas. Mas ele obedeceu o pai. Primeiro passo, um degrau de cada vez. Ele não viu o seu destino quando ele mataria Golias e depois se tornaria rei. Ele não viu nada disso. Ele obedeceu aquela ordem, levando pão e queijo. O seu milagre te espera, mas tudo que Deus quer de você é que você dê o primeiro passo. Talvez você está passando por problemas mentais porque se esqueceu do que Jesus disse. Ele disse, não se preocupe sobre o amanhã. Não fique ansioso sobre o dia de amanhã, ele disse. E ele ainda disse, basta cada dia o seu mal. Ou seja, um dia por vez. Mesmo que 2020 pareça ser um ano longo que está agora diante de você, escute bem, viva um dia de cada vez. Se você está lutando contra a depressão, escute o que eu vou dizer. Amém? Viva um dia por vez. Se levante, faça uma coisa de cada vez e pronto. Depois faz outra e o Espírito Santo vai te guiar passo a passo a passo. O segredo dessas escadas. E quando você vê, você já subiu. Você vai chegar no lugar maior para herdar ainda mais. Está me ouvindo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu escutei um relato de um homem que foi para Israel nos anos de 1800. E naquela época eles não tinham as coisas que temos hoje, como ônibus e guias, mas os guias carregavam as suas malas. E eles andavam de camelo. E o guia, quando estava com a sua mão cheia à noite, quando a noite estava caindo, e quando então as trevas começavam a descer, amarravam uma lâmpada nos seus pés. E aquele que estava no camelo, que era o ministro, disse, isso me lembra do Salmo 119, verso 105, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele não via o final da jornada. E você também não, quando sobe as escadas. Se você está com problemas mentais, ok? E foi diagnosticado com depressão, você fica dentro de um quarto, dê um passo. Talvez só saia do quarto e se assente. Assista TV. Mas dê um passo, só um passo. Não se preocupe com amanhã. Eu não estou trabalhando, não se preocupe. Um passo vai abrir portas para o trabalho. Mas eu não casei ainda, um passo vai te guiar ao lugar certo. Imagine Rebeca, aquela manhã, sem saber que ela conheceria, naqueles dias, o seu ungido, amável e rico noivo, que seria o seu marido, Isaac. Ela se encontrou com o servo dele e ela somente obedeceu ao Senhor, dando água para os seus camelos. E depois se tornou a esposa de Isaac, filho de Abraão, que herdou todas as coisas de Abraão. Um passo de cada vez. Vamos ver essa versão de Mateus 6. Diz desse jeito, dê a sua atenção total ao que Deus está fazendo agora. E não fique preocupado com aquilo que vai acontecer ou não amanhã. Deus vai te ajudar a lidar com qualquer situação quando o tempo chegar. Foi isso mesmo que Jesus disse, não se preocupe com amanhã. Essa é uma nova tradução. Tem muitos problemas hoje. E o maná caía diariamente. E o maná sempre caía uma vez por dia. Está me ouvindo? Você ouviu? Tem um testemunho de uma irmã no meu livro, na página 98. Eu queria até ler todo esse testemunho, mas nós não estamos com muito tempo agora, então. Ela estava passando uma luta com a depressão e um casamento abusivo por 12 anos. Os filhos morando com o ex-marido. E só podia vê-los 2 vezes por ano, porque morava a 12 horas de distância, por isso estava deprimida. Depois da última visita no ano passado, ela ficou mais deprimida ainda. Ela não conseguia levantar da cama e dormia 20 horas por dia. Dormia 20 horas por dia. Dormia 20 horas. Pessoas com depressão agem assim. Os medicamentos não me ajudaram. Perdi 58 libras em 5 meses. Eu não conseguia comer. Pastor Prince,
eu escutei as suas mensagens sobre a Santa Ceia. Às vezes, durante 24 horas em um só dia. Até enquanto dormia, eu escutava a sua mensagem sendo pregada. A revelação que eu recebi da Santa Ceia me ajudou a sair daquelas terríveis trevas e depressão. Deus falou comigo enquanto eu estava na fila, em uma farmácia esperando meu medicamento, que o seu pão de cada dia seria minha cura diária. O pão nosso de cada ano, não. O nosso pão de cada semana, não. De cada dia. Tem bastante graça de Deus, o suficiente só para hoje. Você está preocupado com o próximo ano, próximo mês? O que vai acontecer com seus projetos que você tem que realizar? Algo pela família, alguma coisa talvez até para você mesmo. Mas não há graça para hoje, para ficar pensando naquilo. Você pode planejar, como disse. Escreva e tire da sua mente. Amém? Só para não esquecer. Mas ainda não há graça para ajudar com aquilo. Quando o amanhã chegar, ele vai ser hoje também. E sempre tem graça para hoje, como o princípio do maná. O maná apodrecia se guardasse para outro dia. Havia maná todos os dias. Amém? Exceto no sábado. Mas caíam 2 porções então na cesta. Ok. Enquanto ela estava esperando, ela sentiu a luz da janela. Aquela luz veio, como o maná que caía. O Senhor mostrou para ela que o pão de cada dia era a cura diária. Para hoje, não para ontem ou amanhã, mas hoje, como o maná que caía. E se os filhos de Israel guardassem para o próximo dia, apodreceria. Todo dia Deus dava um novo maná. Deus falou que é o mesmo com a Santa Ceia. Que hoje, diga hoje, Ele provê a minha cura através dos elementos do pão e suco. Coisas simples que representam o que o seu filho fez na cruz. E Ele me disse que quando o amanhã chegar, Ele proverá um novo pão com nova cura para aquele dia. Comecei a tomar a Santa Ceia todos os dias, especialmente quando estava muito deprimida. E aqui estou eu, livre de depressão. Deus restaurou a esperança na minha vida. Toda a glória a Deus. Aleluia. Este testemunho você pode ler também. E eu falei que era a página 98, mas é a 97. Eu gosto deste cara. Vivo com ele há 57 anos. Ok? Olha, qual o propósito daquelas escadas? Escute isso. Muito interessante. Eu falei sobre a palavra da Rainha Elizabeth. E olha o que ela disse. Como eu disse, Deus pode usar qualquer um, amém, para falar conosco. Sua ênfase foi essa. Uma palavra. Grandes mudanças acontecem com pequenos passos. Não sei se você já leu isso, mas ela disse, enquanto estamos aguardando o começo de uma nova década, é bom nos lembrarmos que geralmente são os pequenos passos, não os grandes passos, que trazem as mudanças maiores. Ela falou de Neil Armstrong, Apolo 11, quando ele primeiro pisou na Lua. Ela disse que assistiu, e ela fez referência ao que Armstrong disse, um passo pequeno para o homem e um pulo gigante para a humanidade. E ela disse isso. É uma lembrança para nós de que os pulos gigantes começam com pequenos passos. É lógico que no ápice do Natal fala sobre o nascimento de uma criança. Um passo que parecia tão insignificante e pequeno. Desprezado por muitos em Belém. E eu só li isso na semana passada. E estamos aqui. Na semana passada eu já estava com tudo preparado, já tinha falado com a equipe de vídeo. E é lógico que a equipe de vídeo agora sabe qual é o tema do ano, mas somente alguns. A minha esposa só ficou sabendo alguns dias atrás. E ela me enviou esse artigo sem saber. E eu o li pela primeira vez. E aqui diz que aquele pequeno passo do nascimento, com seu exemplo e com seus ensinamentos, Jesus Cristo mostrou como os pequenos passos pela fé e esperança podem vencer grandes distâncias e acabar com as divisões. Para trazer harmonia e entendimento, muitos de nós tentamos seguir os seus passos. O caminho pode não ser muito fácil, neste ano pode parecer até difícil, mas pequenos passos podem fazer uma grande diferença. E enquanto aguardamos o começo de uma nova década, é bom lembrar que são os pequenos passos, não os saltos gigantes que trazem as mudanças permanentes. Então eu desejo a todos um Feliz Natal. E ela é crente. E com certeza, quando olhei isso, eu disse, meu Deus, ela leu meu esboço? Será que o pessoal do vídeo falou para ela? Sabe, é sempre pequenos passos. Pequenos passos que trazem grandes mudanças. As maiores. Amém? Faça aquilo que Deus falou para fazer. Ele não mostra nada mais, até você fazer aquilo primeiro. Ele não quer que você fique preocupado com amanhã. Jesus falou, a graça é para hoje.
Uma senhora disse algo assim. Isso foi verdade. Ela viajou com uma amiga e olhou para aquele lugar lindo. E muitos fazem isso, dizem: "Ah, esse lugar é tão lindo, eu tenho que voltar aqui um dia." E aquela amiga pensou: "Você está aqui? Quantas vezes vivemos no futuro e às vezes vivemos no passado, com remorso, arrependidos, e estamos aqui com pessoas amadas, estamos aqui neste momento, estamos aqui, somos jovens, pensando na velhice, estamos aqui pensando no passado." Deus pode acelerar o tempo para você. Jesus, o nosso Senhor Jesus, no primeiro milagre que ele fez, e diz, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná de Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E então acabou o vinho. Você conhece essa história, certo? Eu já preguei uma mensagem sobre isso, você se lembra? E a mãe de Jesus chegou para ele e disse: "Acabou o vinho." E escute, sua mãe falou isso, aprenda isso, dos lábios de Maria. Ela disse: "Fazei tudo quanto ele vos disser." Esse é o primeiro passo. Se ele falar contigo e você está deprimido agora, só levante-se, respire, coma e faça o que ele mandou. Vai caminhar no parque. Só caminhar no parque. E por falar nisso, o Senhor, isso é do Senhor, ele disse para falar para vocês: comece a caminhar de novo. Sabe o que um neurocientista falou? Minha esposa me deu um artigo deste homem recentemente, agora nessas últimas semanas, e ele disse que pessoas que caminham sempre, amém, quem faz isso? 30 minutos por dia. Quem caminha, isso ajuda muito o seu cérebro, não só fisicamente. Ajuda o cérebro, é um neurocientista. Amém? Há algo sobre caminhar do lado de fora que te dá uma visão mais larga e traz paz para sua mente. Algumas pessoas falam isso, como Charles Dixon, por exemplo. Ele disse que suas ideias vinham quando ele caminhava. Muitas pessoas falaram isso. Amém? Mark Zuckerberg ama caminhar e falar com os empregados. As ideias fluem. Essa mensagem me veio quando eu estava caminhando. E o Senhor me falou para falar com todos vocês. Comece a caminhar. Se quiser correr, corra também. Amém, isso também é bom. Mas comece a caminhar. Coloque isso na sua vida. Encontre um lugar. Amém. O neurocientista falou que quando você caminha, isso para muitas pessoas, o cérebro começa a produzir novas conexões. Você sabia? Sabe? Como novas veias. Você está em casa e confinado, TV, você, e a montanha cresce. Sabia? Bloqueando sua visão. Levanta! Caminha! Jesus falou ao homem que estava aleijado dos pés e não andava por 38 anos. Levanta-te! Toma o teu leito e anda. Comece a caminhar. Ande, a cura virá, ande, a saúde virá. Amém? Não é só no natural, Deus nos manda andar e Ele enviará poder e vai nos abençoar. Amém? Ok, glória a Deus. Olha, no primeiro milagre, o que ele falar, faça. Jesus viu que tinha ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, que tinha 20 galões ou 30 galões, falou para eles, encher de água essas talhas, encheram, agora mostra ao mestre de cerimônias. E o mestre Sala experimentou e disse, uau, e ele chamou, ele não sabia de onde tinha vindo, ele chamou os noivos e disse, a maioria das pessoas servem o bom vinho primeiro, e ele ainda disse, depois que as pessoas estão então embriagadas, não vem a diferença, então você pode dar qualquer bebida para eles. Sabe, depois de embriagadas, trazem o vinho inferior, mas vocês deram o melhor vinho por último. Isso é incrível. E também, ninguém foi ajudado por este milagre, a não ser o noivo e a noiva. Foi um milagre de luxo. Mas olha bem o que a Bíblia diz. No Evangelho de João, tem 7 milagres que não são chamados de milagres, mas somente em João são chamados de sinais. São milagres, mas João os chama de sinais. Então, o primeiro milagre aqui está dizendo, transformando água em vinho, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Em Caná da Galileia. Amém? Você está entendendo? Entendeu? Agora, quanto tempo você acha que leva para produzir um bom vinho? Plantar a semente no chão é o primeiro passo, certo? Quanto demora a videira para produzir uvas? 2 a 3 anos. E mesmo assim, até 3 e 4 anos. E mesmo assim, escute bem isso, depois de 3, 4 anos, quando as uvas nascem, não produzem um bom vinho. É o que usam para vinho inferior. Os de boa qualidade, 5
ou 7 anos. E um vinho de melhor qualidade, depois de pegar aquelas uvas de 5 a 7 anos e fazer o vinho, tem que guardá-lo. Quanto mais tempo guardá-lo, 20 anos, 30 anos, a qualidade aumenta. Jesus comprimiu o tempo. Seu primeiro milagre é um sinal para todos nós, que Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Neste ano você vai vê-lo acelerando o tempo, reverter o tempo se for a seu favor, ou até parar o tempo. E nos escreva quando isso acontecer, nos avise. Ele vai restaurar os anos que o gafanhoto comeu. E neste caso, vinho excelente. Olha, não é que o homem não pode produzir vinho bom, mas vai demorar. Demora 7 anos, depois mais 20 anos para produzir aquele vinho que Jesus produziu num instante. Não estou falando que o homem não pode fazer, mas vai demorar muito. E neste ano não vamos usar o caminho do homem, mas sim o de Deus. O segundo milagre que Jesus fez, você sabe qual é esse segundo milagre? Também foi em Caná da Galileia. No mesmo evangelho de João. Vamos para João 4, e 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia. Perceba, ele fez o milagre no terceiro dia, fala em João 2. A transformação da água em vinho foi no terceiro dia. Sabia que, espiritualmente falando, estamos vivendo em dias de terceiro dia? A Bíblia diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia. E Jesus veio 2000 anos atrás. Amém? Estamos vivendo então, depois de 2 dias. Estamos já no terceiro dia. E aqui também diz, neste próximo milagre, em João 4, e 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galileia. Ele foi novamente para Caná da Galileia, onde transformou a água em vinho. E havia ali um homem nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Olha, Caná da Galileia e também Cafarnaum, onde o filho estava. Ele foi até Caná da Galileia, onde Jesus estava, para pedir que Jesus descesse para onde o filho estava. Em Cafarnaum, sabe quantas milhas? 4,4 quilômetros, que é 25 milhas. 4,4 quilômetros, que é mais ou menos 25 milhas. Ok? Essa era a distância. E Jesus disse isso. Olha aqui. Vai, o teu filho vive. Jesus então não desceu. Ele disse, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos. Isso foi no próximo dia. Como eu sei? Porque aqui diz que o milagre aconteceu no dia anterior. Os servos falaram porque ele acreditou na palavra de Jesus. Ele não correu para ver se o filho estava bem. Ele passou aquela noite em Caná. E aqui diz, saíram-lhe ao encontro os seus servos e disseram, o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe, ontem, às 7 horas, 1h da tarde. Vamos ler. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E este aqui é o segundo sinal. E olha bem, se você ver, tem 7 sinais no Evangelho de João. E se fossem escritos todos os milagres de Jesus, não haveria livro para todos eles. Mas 7 sinais que nos ensinam tanto. Depois disso não fala terceiro sinal, quarto sinal ou quinto sinal mais. Só os 2 primeiros. O primeiro deles. Tem livros que falam que Jesus, quando era garoto, viu um pássaro com asa quebrada e tocou nele. E o pássaro voou. Jesus o curou. Isso não aconteceu. Ele só fez milagres depois de ser ungido pelo Espírito Santo. E o primeiro deles foi transformar água em vinho, para mostrar que ele é o Senhor do tempo. E neste aqui, ele é o Senhor do espaço. Cientificamente, ele é o Senhor do tempo e do espaço. O espaço existe em tudo. E tudo encontra sua existência no espaço. Exceto Deus está fora do espaço. Então, neste ano, ele pode manipular o espaço por você. Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Você está entendendo? Hã? Olha bem, igreja. Ele é o Senhor do tempo e espaço. Ele pode acelerar o tempo e expandir o espaço. Se prepare para a promoção. Amém. Se prepare para um lugar mais amplo. Um lugar maior. Até de forma natural, este vai ser o nosso ano. Amém? Você está pensando, o meu problema é um problema muito crônico, vai demorar muito, eu creio que eu vou ficar bem e tudo mais. Bem, neste ano ele vai acelerar o tempo para você? Amém? Pastor Prince, com a idade que eu tenho, eu me arrependo muito quando olho para trás. Não viva com arrependimento, viva agora. Amém? Deus é capaz de pegar seu passado e multiplicar e restaurar os anos consumidos pelo gafanhoto. Eu encontro pessoas
que eu mesmo posso ver que estão melhores do que quando tinham 20 anos. Já com 40 e com 50. Alguns com mais saúde, muitos com mais saúde, hoje, quando estavam com 20 anos. Ou até quando eram adolescentes. Alguns tinham até doenças e agora, olhando para eles, estão na igreja com saúde. E eu digo para você, eu me alegro porque Deus está restaurando os anos. Deus pode fazer isso como o tempo, às vezes, parece demorar e às vezes é tão rápido. Deus pode manipular o tempo ao seu favor neste ano. Se prepare e vai fazer com espaço também. Espaço não dá para eliminar, não tem como se livrar. Você está nele, exceto um. Ele está fora, como está fora do tempo. Amém? Pode manipular o espaço. 5 côvados de largura, 6 côvados de largura, 7 côvados de largura. Enquanto você sobe a escada, pastor, então Deus pode usar a rainha Elizabeth. Mas olha bem isso, não quer dizer todos os líderes do mundo, mas de vez em quando um aqui, outro lá, não sabendo que Deus os está usando somente porque eles são líderes. Qual o segredo dessas escadas? Economizar tempo e atingir muita altura em um espaço bem limitado, em um curto tempo. Vai acontecer a você e para a sua família durante este ano. Você vai mais alto no espírito, mais alto. Você não vai ficar para trás. Não pense no natural. Tem tanta coisa que eu queria dizer ainda. Acabou o tempo. Amém? Então vamos terminar agora? E podemos? Devo continuar? Não, eu só estou brincando, ok? E quero convidar a você que só vem para este domingo e talvez no Natal, continue vindo e traga um amigo, porque há sempre espaço para você. Não se preocupe. Você não se alegra que Deus dá um passo de cada vez? Isso é bom. Davi, você acha que está levando só queijo para as pessoas na guerra? Amém? E também pão para os seus irmãos? Não. Você vai ser rei. Você vai lutar contra aquele gigante? Davi. Não, a graça vai estar lá quando ele estiver lá. Para servir os propósitos dele para nós. Neste ano, vai ser uma bênção maior. Não só 5 côvados, 6 côvados, 7 côvados, número perfeito. Amém? Ele é o Senhor do tempo e espaço. Assente-se e assista. Uou! Estamos viajando agora! Amém? O ano do tempo e espaço. Você vai ver o Senhor como o Senhor do tempo e espaço. Quando Deus me mostrou o Templo de Salomão, eu estava estudando para mim mesmo, para a minha edificação, sobre o Templo de Salomão. Quando ele me mostrou as escadas, eu disse, há algo aqui, há algo aqui. Depois eu vi 5 côvados de largura, 6 côvados, 7 côvados, eu disse, há algo aqui, há algo aqui. Amém? E quantos já me ouviram pregar nos 2 primeiros sinais de Jesus? E eu falei que ele era o Senhor do tempo e do espaço. Certo? Confirmando até cientificamente. Foi confirmado baseado nesses elementos. Senhor do tempo e do espaço. Mas olha, eu não sabia sobre o tempo naquela escada. Então eu falei para as pessoas de vídeo fazer algo com um relógio de areia. E olhando para aquele relógio, parece como aquelas escadas. Amém? Para falar do tempo. E onde fica o espaço? Escute isso. 5 côvados, 6 côvados, 7 côvados. Eu só compreendi que ano era, mas não tinha entendido que seria tempo e espaço até ele me mostrar as escadas, porque eu percebi que o espaço aumentava. Mas, quando ele me falou sobre o ano, eu cheguei até a pensar, o ano das escadas caracóis. O ano do segredo das escadas, sabe?
Mas eu sabia que não era nada disso, eu sabia que era algo que as pessoas iam perguntar: por que isso? Por que você está falando isso? O que é isso? E com a camisa você vai dizer: o ano do tempo e do espaço. E você fala dos dois sinais. Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Amém? E não pense: eu queria que Jesus estivesse aqui para me tocar. Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Ele não teve que ir a Cafarnaum. Ele só falou: o que você tem que fazer é fazer o que o pai do garoto fez, crer no que ele falou. E o milagre acontece. Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Você foi abençoado? Eu também. Glória a Deus. Quero orar por você antes de ir embora. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos aqui neste lugar. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Te agradeço, Pai. Mas quero que saiba de uma coisa, que não estou falando de religião. Estou falando de realidade. O universo foi criado por Deus. Até as leis que governam a ciência foram criadas por Deus. O que é um milagre? O milagre é algo quando Deus suspende a lei natural. Deus reverte a lei natural. Ou Deus acelera a lei natural. É algo além do ordinário. Isso é milagre. E ele faz milagres a favor do seu povo. É para você. Para o seu benefício, ele te faz um favor. É o que ele quer fazer durante este ano. Quer te fazer muitos favores. Muitos favores. Ele vai expandir o tempo, vai reverter o tempo, ou parar ou acelerar o tempo, porque ele te ama. Ele é o Senhor do tempo e do espaço. E você percebeu que ambos os milagres aconteceram em Caná da Galileia. E a palavra Caná quer dizer adquirir, tomar. E a palavra Galileia, a palavra Galeu, quer dizer um círculo. Em um ciclo. Em um círculo, um circuito. Adquire algo do jeito de Deus, num círculo. Um passo de cada vez. O segredo daquelas escadas. Um degrau de cada vez. Não se preocupe com aquilo que você não vê. Obedeça ao Senhor. Ele vai te pedir para fazer algo. Ele vai te pedir para estudar algo. Ele vai te pedir. Até no relacionamento com o cônjuge, você está sentindo que tudo está acabando. Como posso consertar isso? Como posso remir o tempo? E a Bíblia diz que devemos remir o tempo, sendo sábios. Peça sabedoria e Deus vai te mostrar um passo de cada vez. Então faça isso. E Deus vai dizer: fale menos, ouça. Resista à vontade de falar. Só escute. Só escute. Só escute. Mas como essa coisa tão pequena? Só escutar. Deus está falando com alguns sobre o primeiro passo. Só escute. Resista essa vontade dentro de você de falar alguma coisa. Você vai querer. Resista e só escute. Essa palavra é para alguns aqui que está tendo problemas no relacionamento, com o cônjuge, ou até com os seus filhos, com sua filha ou filha. Talvez Deus está dizendo outra coisa para alguém. Então faça isso, amém? O que Ele falar para você, faça. E o Senhor do tempo e espaço vai então acelerar ou até mesmo parar o tempo, ou vai reverter o tempo. Não se preocupe com isso. Com um lugar mais amplo, maior, com a maior herdade. Não se preocupe com isso. Como o que fizemos com este lugar. Foi um passo de cada vez. Quando o tempo chegar, você vai ver que está num lugar mais amplo, maior, com maior posse das suas herdades. Em Cristo. Tem que ter sabedoria. Em nome de Jesus. Para você que nunca aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você sabe muito bem, de coração eu sei que você sabe que você não é somente um coração que bate, de carne e ossos. Você sabe que tem uma alma, tem um espírito dentro de você. E seu espírito está respondendo: bem, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E pelo pecado, a morte espiritual veio. E Deus quer te salvar, e por isso Ele te amou tanto, que enviou seu Filho para morrer na cruz pelos seus pecados.
como um Deus santo, ele não permite a entrada do pecado de qualquer forma, sem um fundamento para receber o homem. E o fundamento tinha que ser um fundamento justo. E a cruz resolveu tudo isso. Jesus, que não conheceu o pecado, morreu pelos seus pecados, carregando os seus pecados sobre si. Ele sofreu o juízo de Deus, e por isso hoje Deus não tem nenhum juízo contra você. E foi plano de Deus. Este evangelho, as boas novas, foi tudo o seu plano, para que ele te tire das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque o sangue de Jesus te lava de todos os pecados. Se este é você agora mesmo, faça essa oração comigo de todo o coração. Diga após mim, Pai Celestial, eu te agradeço, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados. Eu te agradeço que todo juízo, que toda punição que eu mereço, caiu sobre ele, e ele carregou aquilo sobre o seu corpo. Eu te agradeço e recebo a justiça de Jesus como minha própria e tudo que ele merece durante este ano, Senhor. Todas as bênçãos, todas as coisas boas, todo favor venham sobre mim. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor. E obrigado porque o Senhor o ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga, amém, parabéns. Porque se fez essa oração agora, você nasceu de novo, você é um filho de Deus. Fique em pé e lembre-se disso. Continue vindo para ver milagres de Deus. 30, 60 e 100 por um sobre a sua vida. E não pense nunca mais em ficar confinado a tempo e espaço. Pense em termos de, este vai ser o ano do meu milagre. Na minha vida e também na minha família. Amém? Amém. Deus vai fazer algo com o tempo, e eu sei que é porque Ele sabe que seu filho está vindo. Talvez neste ano. Amém. Talvez neste ano. Amém. Estamos esperando a vinda do Senhor. Levante as suas mãos neste lugar. Amém. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti durante este ano. Que Ele conceda favor para a sua família durante este ano. E que o Senhor proteja e guarde a você e sua família de todo perigo, doença e acidente, durante este ano, e que o Senhor te proteja deste vírus da China, que o Senhor te proteja de todo tipo de vírus, que o Senhor te proteja de todo o poder das trevas, que o Senhor te proteja com a sua família durante este ano, em nome de Jesus. E toda a igreja diga, amém, amém. Amém? Deus te abençoe e nos vemos de novo. Amém. Se prepare para mais. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.